Fala galera, beleza? Hoje dia 15 de abril, quinta-feira, bora fazer mais um fechamento de mercado aí pra vocês, começando aqui primeiramente pelo índice e depois passando pro dólar, beleza? Bom galera, hoje o índice, ele abriu exatamente aqui nessa região, tá? A gente consegue notar que ontem ele finalizou o dia aqui basicamente congestionado, né? E no dia de hoje ele abriu num gap de alta aqui de aproximadamente uns 200 pontos e já corrigiu, tá? Esse trade de correção foi um trade interessante, por quê? Porque aqui no dia de ontem ele tinha deixado essa região de topo, tá? E aí hoje, como ele abriu em gap de alta, o que a gente pode notar? A gente pode notar que ele fez basicamente uma dupla troca de polaridade aqui nessa região. E aí essa sombra aqui embaixo, ó, ancorada nas médias móveis, a gente percebe que as médias já estavam alinhadas, né, a 9, 20, 50. E aí o mercado deixou essa sombra e logo na sequência o mercado fez o quê? Basicamente ativou, tá, um breakout aqui, né, um power breakout, enfim, ancorado nas médias, e aqui ele caracterizou uma oportunidade de compra, beleza? Então ele saiu de uma congestão depois que ele tinha trocado polaridade com candle de ignição. Tá? Esse candle de ignição, ele caracterizou uma possível entrada, na sequência o mercado fez uma correção, tá? E aí deu uma barra ignorada, né? Logo na sequência ele fez uma barra ignorada que caracteriza um aumento de posição ou possivelmente uma entrada, né? Quem tivesse ficado de fora nesse trade poderia entrar aqui com stop técnico aqui embaixo. Foi um belíssimo trade. Por uma ótica de traçar alvos, né? O que vocês poderiam fazer? Simplesmente vocês poderiam pegar, tá, esse último fundo aqui, basicamente que foi o último fundo relevante de ontem, e vocês poderiam simplesmente projetar, tá, esse Fibo aqui para cima, beleza? Na intenção de buscar alvos para cima aqui desses níveis. Então aqui a gente percebe que o mercado, tá, ele sentou aqui na troca de polaridade de novo, subiu, ou seja, estava trabalhando numa tendência clara aí, tá, a favor aí do movimento de ontem, que foi um movimento de alta. E aí aqui a gente tem um ponto bem interessante, que é o que? O topo do dia de ontem. A partir do momento que o mercado rompeu esse topo aqui de ontem, com candle de ignição, o que ele fez? Ele caracterizou um espelhamento de Fibo. Então, espelhamento de Fibo, para quem sabe, pega esse movimento em V inteiro, tá? E aí você trabalha com essa mínima, com esse topo, estendendo o movimento para cima para determinar possíveis alvos. Como você estava trabalhando já no cenário micro, operando as estruturas do cenário micro, né, vamos pegar aqui para vocês identificarem. Ó, o cenário micro que eu estou falando seria isso aqui, ó. Esse pivô projetado para cima. Ó, dava uma, duas, três vezes, beleza? Ó. Percebam que o mercado cravou lá em cima. Então aqui eu estou trabalhando com o quê? Com a projeção desse pivô, tá? Que foi o pivô que eu acabei de desenhar aqui para vocês, que seria esse daqui, ó. Seria isso daqui, tá? Esse pivô projetado para cima daria primeiro, segundo e terceiro alvo. Percebam que cravou lá em cima. E aí, em confluência com esse cenário, se a gente pega essa mínima, tá? Com esse topo aqui, ó, e a gente faz a extensão para cima, percebam que daria exatamente na mesma região. Então essa região se torna uma região de interesse, tá? Para quem está posicionado poder se desfazer das posições. E tanto é que vocês podem perceber que quando o mercado crava o alvo ali, o que aconteceu? Olha o tamanho da rejeição aqui que o mercado deixou. Essa sombra significa o quê? Defesa vendedora. O preço já tinha esticado muito, já estava longe da média móvel. E um movimento também interessante que aconteceu no meio do caminho foi que quando o mercado rompeu aqui essa estrutura, tá? Que foi aqui dos dois topos de ontem, a gente pode observar aqui, ó, esse topo e esse topo, então formou essa região de pressão. Quando ele rompeu nessa região aqui, ó, percebam que ele voltou para testar e depois dá continuidade de novo, tá? Então o mercado basicamente foi trabalhando no quê? Em pivôs de alta, tá? Lindos rompimentos a favor da movimentação das médias móveis e a favor da tendência macro, beleza? Então aqui em cima foi a região de saída, tá? Para quem estava no trade. Dado isso, com duas regiões de confluência, o mercado rejeitou a alta, tá, e começou a trabalhar num padrão corretivo. Mas como que eu sei que o mercado vai reverter ou se realmente ele vai corrigir para dar continuidade no movimento? Falhas de topo. Tá? Como assim, Adriano, falhas de topo? A gente percebe que nesse caso o mercado aqui tinha deixado um topo. Aí ele caiu, subiu, deixou um topo menor. E a partir do momento que ele rompeu isso aqui para baixo, ele ativou um pivô de baixa. Então, quando ele ativou um pivô de baixa, ele descaracterizou o movimento altista. Tá? E aqui a gente percebe que por mais que os indicadores estejam a favor do movimento,
é mais importante você utilizar a leitura de um contexto do que simplesmente ficar enviesado por indicadores. Então você precisa, além de usar indicadores, saber interpretar a movimentação do preço, beleza? Então com isso, tá? Aqui caracterizou uma possível venda, depois dessa rejeição, dessa troca de polaridade, o mercado virou para baixo, ativou o pivô de baixo, e quem trabalhou utilizando o pivô, tá? Pegava esse topo com esse fundo e trabalhou na extensão do pivô projetado para baixo, era só pegar a ferramenta de Fibo aqui, ó, esse topo, esse fundo, e vir trabalhando através dos alvos. O primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo, que é o 100%, estaria aqui, e o terceiro alvo estaria aqui embaixo, tá? A gente percebe que o mercado foi lá, cravou o alvo, tá? Deixou uma sombra e fechou exatamente aqui na VWAP semanal, beleza? Essa região aqui onde o mercado deixou sombra é uma região bem interessante também, que a gente pode notar que tem uma puta região de pressão aqui, tá? Se a gente pega aqui, ó, essa região de fundo do dia de ontem e a gente faz a extensão para o dia de hoje, a gente percebe que o mercado, ó, veio exatamente aqui, ó, beliscou essa região, e se a gente trabalhar na extensão do movimento, a gente percebe que o mercado veio de novo, pela segunda vez aqui no dia de hoje, buscar essa região também, tá? Olha lá, ó. Então o mercado teve interferência aqui, tá? E interferência aqui também, que é basicamente foi a mesma região de interesse e de briga do dia de ontem, tá, pessoal? Então, ó, essa aqui foi uma região estendida. Então a gente percebe que esse pivô, assim como o pivô de alta foi para o terceiro alvo, o pivô de baixa também veio para o terceiro alvo, então foi uma confluência bem interessante. Chegando aqui, travando na VWAP semanal, a gente percebe que o mercado simplesmente fez um padrão de rejeição, que basicamente aqui foi o inside bar, né? Esse candlezinho aqui, ó, dentro do outro, então foi o inside bar. Isso daqui, obviamente, dado que o mercado estava vindo de cima para baixo, quando o mercado afastou das médias, o mercado tende a fazer o quê? Retornar para as médias móveis. Só que aqui, tá, essa região basicamente ficou uma região bem ruim de operar, tá? O mercado ficou bastante errático, as médias estavam extremamente desalinhadas, né? A 9,20 estava para baixo, a 50 estava cortando no meio, 72 passando, então isso daqui realmente vira uma bagunça. Não é lugar de operar quando o mercado está assim, tá? A gente percebe que o mercado ativa candle de compra, você compra, o mercado cai. Ativa a venda, você vende, o mercado sobe. Então não opere em regiões assim, tá? Olhando por uma outra ótica de correção do movimento primário, que foi esse de queda, se a gente pegar isso daqui e fizer aqui uma correção, a gente percebe que o mercado, né, nesse nível de preço, ele acabou impactando exatamente aonde? No 61,8, que é justamente o nível que eu sempre falo para vocês prestarem atenção. E aqui em cima o mercado fez o quê? Fez um padrão de estrela, né? E aí ó, aqui é o candle positivo, um spinning top ou um doji e um candle de força negativo nesse caso. E aí o mercado fez o que de novo? Tendeu a correção novamente, porque se o mercado passa para cima do 61, descaracteriza o movimento corretivo. Aí você teria que pensar, obviamente, no quê? No movimento de continuidade, que não foi o caso, né? Então, nesse caso, a gente também poderia olhar aqui, tá com essa ótica de uma LTA. O mercado veio, passou a LTA, voltou a fazer pullback e virou para baixo. Quando ele virou para baixo, aqui caracterizou uma possibilidade de venda também, tá? A gente percebe que o mercado travou de novo aqui na VWAP, fez uma correção novamente, tá? E depois veio para a mesma região aqui de fundo. É interessante notar que se a gente fizer um novo Fibonacci aqui, ó, desse fundo com esse topo, a gente percebe que o mercado veio para a zona aqui de 50% a 61%, tá? Uma zona de interesse, uma zona de briga. Então essa região aqui é uma região extremamente importante, o mercado veio aqui, testou a VWAP, ele travou na VWAP semanal, voltou para a VWAP diária, fez o padrão de inside, deu venda, saiu das médias móveis e o mercado derreteu, tá? Só que a partir daqui o mercado ficou bem difícil de ser operado, tá? Então, basicamente, as melhores oportunidades do dia foram aqui nessa alta, nessa queda e a partir dessa queda também, tá? Aqui, depois das 3 horas, o mercado acabou ficando feio. É interessante notar também, pessoal, que se a gente puxar aqui para o gráfico de 2 minutos, a gente consegue ver um ombro, cabeça ombro aqui, ó, onde pelo 5 não dá para ver, tá? 2 minutos é um gráfico que eu opero bastante com os meus alunos. Olha lá, tá olhando aqui via price action, o que o mercado fez? O mercado veio de um movimento altista, fez uma correção, fez um ombro, depois ele subiu, fez a cabeça, depois subiu e fez um ombro menor.
A partir do momento que o mercado rompeu essa linha de pescoço, que é chamada de neckline, né? Aqui no caso seria um ombro, a cabeça e o ombro, que é uma figura de correção, tá? Uma figura de reversão de movimento. Com isso, o mercado fez essa correção, trocou polaridade com a neckline, que aqui estava servindo como suporte e agora virou uma resistência. E a partir do momento que o mercado perdeu esse fundo, ele ativou o ombro, cabeça, ombro, tá? E aí, aqui trabalharia num cenário de venda, onde você poderia simplesmente projetar essa expansão da cabeça para baixo, tá? Então, cravou o alvo perfeitamente bem. Então, essa aqui foi a visão via Price Action, beleza? Falando aqui do dólar, pessoal, o dólar também foi bem legal aí, foi bem direcional. Ele deu continuidade aí no movimento de ontem, né, que foi queda aqui. Final do dia de ontem ele já tinha acionado um pivô, um espelhamento, né, de baixa, e hoje ele deu continuidade, então foi um movimento bem legal, bem interessante. Quem já estava olhando aí o espelhamento, Adriano, o que é o espelhamento? Falo todo dia e vou repetir aqui para vocês. Nesse caso, o mercado subiu reto e caiu reto. Quando ele passou esse nível de suporte, ele fez o rompimento em A, né? Ele subiu reto, caiu reto. Então você pega essa expansão, certo? E aí você vem projetando para baixo. Então quem trabalhou com essa visão, né, o mercado abriu hoje aqui, né? Logo nesse candle aqui o mercado já ativou a continuidade de movimento. Então aqui dava para ter pensado em efetuar uma venda, tá? Então quem trabalhou nisso veio pegando, ó, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível de FIBO, beleza? Então quem entrou vendido aqui nesse quarto candle através dos 5 minutos, fez a venda aqui, carregou minimamente aí 32 pontos, tá? Que foi onde o dólar cravou aqui o terceiro alvo desse espelhamento. Ah, Adriano, mas eu não vi isso daí. Eu estava olhando apenas no intraday. Beleza, se você está olhando no intraday, o que o mercado no intraday fez? A mesma coisa, tá? Ele deixou uma mínima, foi o primeiro candle do dia, subiu reto. Logo depois ele devolveu o reto, tá? Quando ele passou daqui, ele ativou a venda. E aqui em cima ele estava numa região onde ele estava ancorado pelas médias móveis, né? Rejeitou a 20, rejeitou a 9, trabalhou para baixo, perdeu o fundo, ativou o espelhamento. O que você pode fazer? Pega toda essa amplitude aqui e vem jogando para baixo, tá? Então dava para fazer exatamente a mesma coisa do cenário macro no cenário micro. Então você pegaria esse topo, esse fundo e jogaria, ó, uma vez para baixo, duas vezes para baixo, três vezes para baixo. Tá? Pode perceber que o dólar cravou alvo aqui, beleza? Inclusive essa região de confluência é bem interessante a gente dar um zoom out para a gente perceber qual região que é essa. Porque dois níveis de Fibonacci diferentes, né, de regiões diferentes, estão cravando no mesmo lugar. Então se a gente dá um zoom out aqui, ó, deixa eu até tirar o indicador para vocês verem, a gente percebe que essa região aqui é essa mesma região aqui do fundo do dia, na verdade, fundo do dia 9, tá? Primeiro candle do dia 9 impactou exatamente o mesmo fundo do dia de hoje, tá? Então isso daqui, obviamente, como tem fundos isolados, isso serve muito bem, tá? Como regiões de briga, como regiões de interesse para possíveis cenários de alvos, tá? Então foi exatamente o que aconteceu, né? O dólar não fechou esse gap aqui ainda, mas provavelmente vai fechar aí para os próximos dias, né? A gente não tem certeza. Mas uma coisa interessante também a ser notada é que o dólar está fazendo uma figura de afunilamento, né? Está fazendo um triângulo. Ou seja, ele está vindo de um movimento descendente e aqui ele começou a fazer o quê? Zigue-zagues, né? Então, depois de um movimento de extensão, o mercado fazendo o afunilamento, isso daqui se torna o quê? Um triângulo simétrico. Se o mercado rompe para baixo, né, que normalmente triângulo simétrico é figura de continuidade, dá um bom movimento aqui, acaba ficando bem interessante, tá? Vamos jogar de novo aqui nos indicadores. Aí o mercado, depois de ter catado aqui esse alvo de FIBO, né, das expansões de FIBO aqui, na verdade, do espelhamento, ele engatou aqui um pivô de alta, a gente percebe esse pivô de alta pela falha de topo, falha de fundo, né? A gente pode perceber que o segundo fundo foi maior que o fundo anterior, e aí quando ele ativou esse espelhamento aqui, ó, espelhamento não, ele ativou esse pivôzinho de alta, aí ele caracterizou a continuidade do movimento e iniciou um movimento corretivo, certo? Então depois disso caracterizou compra no dólar, aqui mais ou menos nessa região, tá? Por mais que as médias estejam invertidas, você tem que saber fazer a leitura de contexto, como eu já disse. Então o mercado veio, fez um movimento corretivo, quem trabalhou com Fibonacci aqui conseguiu identificar
se a gente pegasse o topo do dia, né, que foi exatamente aqui, o mercado fez a correção no 61,8, a média de 50 ancorou os preços, e depois disso o mercado começou a trabalhar na inversão do movimento de novo, tá? Se você trabalhasse aqui com uma LTA ancorada, você perceberia que depois que o mercado rompeu essa LTA, deu continuidade no movimento. Só que aqui também acabou ficando bem difícil aí no final da tarde, porque por mais que as médias estivessem descendentes, né, até aqui por volta das 1h50, 2 horas, o mercado começou a trabalhar de forma errática. E depois disso ficou extremamente lateral, sem direção, e basicamente não dava para fazer nada aqui, né? Ele ficou extremamente lateralizado, trabalhando nas extremidades, fazendo bastante zigue-zague. E aí, como eu disse, por outra ótica, você veria que ele estava trabalhando num afunilamento bem importante aqui, tá? Então, basicamente, foi essa a minha visão. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!